Depois de assistir esse vídeo, você nunca mais vai passar perrengue com o GPS do Waze. Oi galera, eu sou o Matheus e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quem nunca passou um perrengue quando foi viajar utilizando o aplicativo de GPS do Waze? Mandou por uma rota errada, não avisou de um radar, foi por uma estrada de chão, pegou um trânsito enorme e tudo isso poderia ser evitado com as dicas e configurações completas que eu vou passar nesse vídeo. Então, pega o seu celular e me acompanha por aqui. Você está vendo nesse momento a tela do meu aplicativo do Waze. Eu estou utilizando o celular Android, mas no iPhone a tela é idêntica. A primeira coisa que a gente vai fazer é vir até o canto superior esquerdo e vamos abrir o menu. Aqui no menu a gente vai procurar pela aba de configurações. Em configurações a gente vai abrir e nós vamos começar pela guia de geral. Aqui em geral nós vamos abrir e vamos ir em percursos sugeridos. A primeira dica que eu dou é que as opções de mostrar percursos sugeridos e receber atualizações de trânsito estejam ligadas. Se você usa rotineiramente o aplicativo do Waze como o seu GPS, é importante você receber essas atualizações e percursos que são sugeridos pela plataforma. Deixe ligado. Voltando, nós vamos até a opção embaixo, atualizar mapa da minha área. Sempre que você clica uma vez em atualizar mapa da minha área, o mapa é atualizado com a última, digamos assim, versão. Nada acontece na tela, você pode apertar várias vezes, ele apenas dá um refresh no mapa. Sempre que você vai fazer uma viagem mais longa, é importante você vir aqui e clicar em atualizar. Lembrando que essa atualização, ela ocorre também de maneira automática pelo próprio aplicativo. Depois aqui embaixo a gente vai deixar ativada as seguintes opções: impedir autobloqueio, ou seja, a tela do seu smartphone não vai se bloquear enquanto você estiver navegando no Waze. Manter o Waze no topo também é uma configuração importante de ser ativada, porque aí o Waze vai continuar visível mesmo durante ligações. Isso é muito importante. Imagine a seguinte situação: você está navegando com o Waze, uma rota muito importante, que você precisa do feedback de voz e também o feedback visual, e você recebeu uma ligação. E aí o Waze simplesmente some da sua tela. Com essa configuração ligada, mesmo durante ligações, o mapa e a navegação vão ser mostradas. Outra configuração importante é que a navegação na tela de bloqueio esteja também ativada. Mesmo que você impeça o autobloqueio naquela primeira configuração que a gente mostrou, é importante essa configuração estar ligada, porque se você bloquear involuntariamente o seu smartphone, você vai continuar com a navegação no Always On Display. Se o seu smartphone tiver essa possibilidade e se a tela de bloqueio com PIN estiver ativa, você vai ver a navegação também em miniatura por ali. Aqui na guia de geral, a gente encerra essas configurações e agora nós voltamos. Aí você vai na opção de exibição de mapa. Aqui em exibição de mapa, tem algumas coisas que são gosto pessoal e outras coisas que são importantes você modificar. Em modo noturno, deixe com a configuração apenas à noite. Lembrando, quando você ligar os faróis do seu carro ou quando for à noite em relação ao horário do seu celular, o aplicativo do Waze ele muda para um tom mais escuro. Em visualização de mapa, eu gosto de deixar em 2D, porque a gente vê o mapa como se fosse uma vista aérea. Na opção de alto ou 3D, a gente vai ver o mapa em uma perspectiva que é a 3D mesmo. Então a gente vai ver em uma perspectiva mais diagonal, o que eu não gosto durante a navegação. Mas isso também é gosto pessoal, mas eu recomendo deixar em 2D. Em fixar o norte para cima não é necessário você deixar ativado, e o zoom automático eu gosto de deixar ativo. Sempre que você vai fazer uma manobra ou uma conversão, por exemplo, virar à direita em uma rua, o Waze ele automaticamente vai dar um zoom no mapa para que você tenha uma melhor visualização daquela rua ou daquela avenida ou daquele local que você está fazendo a próxima manobra na navegação. Então eu gosto de deixar ativo. Em tipo, a gente vai deixar no padrão. Em ícone do veículo, eu gosto de deixar na setinha, mas como o Waze é muito mais personalizado que o Maps, por exemplo, você pode escolher uma lista enorme de ícones que você pode definir
para o seu veículo. Aqui em mostrar no mapa começa as configurações muito importantes. Clique em alertas. Aqui em alertas vão aparecer os alertas que você vê e como eles vão aparecer na tela. É aqui que muitas pessoas acabam configurando de maneira errada. Por quê? Se você, por exemplo, dentro de radares e radar de velocidade, não estiver com as opções mostrar no mapa e alertar enquanto estiver dirigindo ligadas, como está sendo mostrado aqui na tela, você não vai ser notificado sobre radares. Aqui vai um trabalho muito minucioso da sua parte, que eu não vou mostrar no vídeo porque a gente vai perder muito tempo. Você tem que abrir cada uma dessas configurações de alertas e deixar ativadas. Eu sei que por padrão no seu Waze pode ser que todas elas estejam ativas, mas a gente sabe que muitas vezes essas configurações são modificadas, são mudadas, e aí que vem o problema. Por exemplo, eu vou vir aqui em trânsito, cliquei e está definido mostrar no mapa. Você vai conferir um por um, ver se está definido como mostrar no mapa. E eu sugiro para você que todas essas opções de alertas estejam ativas. O Waze, ele é um aplicativo que é de comunidade, ou seja, as pessoas dão feedback sobre o que está acontecendo em tempo real e você recebe. E estar com esses alertas ligados vai evitar muita dor de cabeça para você. Confira um por um e deixe ligado, beleza? Voltando aqui, a gente vai até a opção de Wazers e aqui eu gosto de deixar desativado. A opção de Wazers vai mostrar os outros veículos, outras pessoas que utilizam o aplicativo do Waze para navegação. E aí você vai ver vários carrinhos com ícones e perfis diferentes navegando pelo mapa. Eu gosto de deixar desativado para que eu não tenha muita poluição visual dentro da própria navegação. Então eu deixo desligado. Se você quiser ver os outros carrinhos andando aí pela pista, pelo mapa, você deixa ligado. Na minha opinião, essa é uma configuração desnecessária. Depois aqui em fluxo de trânsito, que é a opção logo abaixo de Wazers, a gente vai deixar ligado para que você tenha ali o feedback do fluxo do trânsito em tempo real. Depois a gente vai na opção de velocímetro. Aqui em velocímetro, clique uma vez e eu gosto de mostrar o velocímetro dentro do mapa de navegação. Então eu deixo essa opção ativada. Mostrar limite de velocidade eu deixo na opção sempre. Aqui a gente tem a opção apenas quando a gente passar do limite da via ou não exibir, ou seja, nunca vai ser mostrado o limite para você. Eu gosto de deixar em sempre porque a região que eu ando tem muitos radares, é um radar a cada quilômetro. E aqui a gente tem também a opção de velocidade máxima. Aqui eu deixo a opção no limite de velocidade. Então, quando chegar no limite, eu sou alertado sobre essa velocidade máxima. E aqui eu deixo, obviamente, para que aquela configuração sirva, alertar no limite de velocidade ligado. Então, por exemplo, se o limite da via é 100, quando você chegar em 100, 101, aí você vai ser alertado que você está ultrapassando o limite. Isso é importante, obviamente, em relação aos radares e também pela sua segurança. Voltando aqui, a gente termina a parte de velocímetro e temos a opção de atalhos do mapa. Aqui em atalhos do mapa, eu sempre deixo o mostrar sempre ligado e o mostrar zoom ligado. Por quê? Quando a gente retorna lá para o mapa em si, a gente tem essas opções aqui, ó, do zoom e do próprio mapa. Então a gente tem atalhos rápidos para que a gente possa aí configurar de maneira bem breve e rápida o nosso aplicativo e também para que a gente possa ter as opções de zoom menos e zoom mais aqui nesse caso. É bem importante se você quiser ter uma noção maior de como está o trânsito na sua região e quais as próximas manobras. Vamos voltar então lá dentro das configurações novamente, porque a gente já terminou a opção de exibição de mapa, que é bem importante. Agora a gente vai para voz e som. Aqui em voz e som também é bem personalizado de acordo com o seu gosto. Eu deixo os sons sempre ativados, se eu deixar só em desativado, eu nunca vou ser alertado sobre nada em feedback de voz e só alertas apenas quando passar por um radar ou quando é uma manobra que eu vou ser alertado, beleza? Então aqui as outras configurações eu deixo dessa maneira, se você quiser copiar, fique à vontade. O tocador de áudio eu deixo ligado porque eu utilizo aqui um player de música sempre que eu dirijo, beleza? Voltando, a gente tem as opções também que são críticas por aqui em relação às configurações. Em navegação, aqui é bem importante você deixar desativado
evitar pedágio, e em passes de pedágio e autoocupação, se você utiliza uma tag no seu carro, conecte ela por aqui. Por exemplo, eu uso a Connect Car, então eu deixo ela ativada. Se eu usasse, por exemplo, a tag, era só eu clicar aqui e adicionaria por ali. Sempre que uma cancela estiver próxima ou um pedágio aceitar aquela minha tag, eu vou ser redirecionado em relação à via na navegação para ela. Voltando, a gente tem aqui a opção de evitar balsas, deixe sempre desligado. A opção de evitar vias expressas também, se você ligar essa opção, você não vai pegar vias expressas na navegação. E aqui uma configuração muito interessante. Evitar todas as vias não pavimentadas. Se você não quiser andar em estradas de chão, você pode deixar essa opção como evitar todas. Você tem como deixar a opção evitar as mais longas ou permitir andar em vias não pavimentadas. Eu, na minha visão, gosto de deixar em evitar todas. Voltando, a gente tem a opção também de evitar conversões difíceis, eu deixo sempre no ligado, eu não quero pegar conversões difíceis, principalmente em trânsitos muito intensos, e aqui em personalizar seu tempo eu deixo ligado, porque o Waze pode personalizar o tempo de acordo com a rota ou percurso sugerido. Ainda aqui embaixo é importante você clicar em tipo de veículo. Em tipo de veículo, deixe como é o seu. Aqui no meu caso é particular, você pode receber recomendações personalizadas de acordo com o seu veículo. Em placa do veículo, se você utiliza vias que têm rodízio em relação à sua placa, é interessante você inserir as informações de placa para que você receba esses feedbacks. Voltando, a gente tem a opção de detalhes do veículo. Aqui em detalhes do veículo, eu já defini o tipo de veículo, e se você tem um veículo elétrico, é importante você vir aqui, ó, em veículos elétricos, e a partir daí ativar os recursos de veículo elétrico. Aí você vai selecionar os plugs, que são compatíveis com o seu carro, e também as redes, que são compatíveis de recarga com ele. Eu já deixei ativo porque eu utilizo veículo elétrico por aqui. Em combustível preferido, você pode marcar o combustível que o seu veículo usa, seja ele diesel, etanol ou flex. Você pode fazer essa definição para que os postos de combustíveis sejam mostrados. Passos de pedágio e autoocupação e placa do veículo a gente já mostrou. Voltando, a gente tem uma opção bem interessante que são lembretes e alertas. Por aqui são notificações que você vai receber em relação à sua área ou não. Eu sempre deixo alertas aqui, todos aqueles que a gente já mostrou, para ser definidos individualmente, e em área eu deixo no todo, porque eu quero receber em toda a minha área esses avisos e notificações, e não só na navegação na minha rota. Lembretes de faróis eu deixo ativado também, para que eu sempre seja lembrado de ligar os meus faróis quando eu inicio uma rota ou quando eu ligo o meu carro na multimídia. Em velocímetro mostrar no mapa, a gente já falou sobre. Em postos de combustível, a gente também já te mostrou que você pode definir o seu combustível preferido e também os postos em relação às bandeiras. E aqui tem uma opção bem interessante que você pode ordenar postos ou por distância, ou por preço e ainda por bandeira. Se você quiser abastecer só em postos da Petrobras, você consegue colocar as bandeiras da Petrobras por aqui. Ou se você quiser abastecer em postos que tem o feedback de outros usuários de preço mais baixo, você também consegue. Eu, quando vou dirigir um carro a combustão, sempre prefiro aqui colocar a opção de distância, para que você não tenha aquele problema de faltar gasolina. Voltando, a gente também tem a opção aqui dentro dos postos de gasolina próximos em perguntar para atualizar preços. Por exemplo, você parou em um posto e você viu que o preço está diferente. Você manualmente inserir os preços e aí reportar para toda a comunidade de Wazers. Voltando, a gente tem a opção também do velocímetro por aqui que a gente já mostrou. Eu sempre gosto de deixar ele na tela com os limites de velocidade em alerta, e aqui no tocador de áudio é bem interessante, porque você pode definir e mostrar ele no mapa ou não. Se você utiliza um player de música, como eu aqui, nas opções de Spotify e YouTube Music, eu deixo ligado. E aqui, galera, voltando, a gente tem também a opção de notificações. Aqui em notificações, você pode escolher ou não receber notificações via push, das atualizações de trânsito, de orientações por voz, de trânsito em tempo real na sua área, mesmo antes de você iniciar uma rota.
Vamos supor, por exemplo, que você acordou de manhã, o Waze já viu a sua rotina, já sabe que você sempre liga o mapa do Waze e o GPS, a navegação, às 8 da manhã, e às 7h45 ele vai te mandar um alerta. Ó, o trânsito está muito carregado, com um fluxo muito intenso na tua região, eu vou te definir uma rota diferente. Você pode ligar isso e receber essa atualização, essa notificação, antes mesmo de você ligar o aplicativo de GPS do Waze. A gente encerra por aqui todas essas configurações e o mapa aqui na navegação vai ficar dessa maneira aqui, galera. Vou colocar um destino para você ver. Vai estar calculando a rota por aqui e aqui, ó, ir agora. Vamos começar, dirija com segurança. Você viu que tem o feedback de voz, dirija com segurança, e a gente tem as informações por aqui. Como a gente não está dentro de um carro, a gente não está tendo esse reporte por aqui. Mas ele vai ficar dessa maneira aqui o mapa em relação a tudo que a gente configurou. Beleza, galera? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal que nos ajuda muito e também ativar o sininho das notificações para não perder nada. Eu te espero em uma próxima, um grande abraço, valeu!